E aí, bom dia, como é que vocês estão? Eu vou trazer uma mensagem para vocês hoje. O que vocês estão fazendo para mudar de vida? O que vocês estão fazendo para sair da procrastinação? Qual que é a parada? Vocês estão parados no tempo, no loop? Ou vocês estão começando a tomar decisões que levam vocês para frente? Essa é a parada, essa é a reflexão do dia, desse domingo maravilhoso, desse dia ensolarado que está lá fora, o céu está brilhando muito, o sol está pegando livremente. É o seguinte, eu vim trazer um momento de reflexão para vocês. O que vocês estão fazendo para sair da zona do conforto? O que vocês estão fazendo para trazer resultado para a vida de vocês? E aí, até quando vocês vão ficar parados com medo da aprovação das pessoas? A necessidade de aprovação é um tipo de trava violenta. Até quando vocês vão ficar aí nesse esqueminha de fulano vai pensar isso de mim, ciclano vai pensar isso de mim? Não tô nem aí porque fulano e ciclano vai pensar. Pau na máquina, negão. A gente vai fazer as coisas porque a gente quer evoluir, porque a gente quer buscar algo, porque a gente quer prosperar. Como é que eu prospero? Trazendo qualidade para a vida das pessoas. E no meio desse caminho, a gente vai errar um pouquinho, faz parte do processo de aprendizado. Errar é normal, você entendeu? E é o seguinte, quem quiser te condenar, te condena. Desde que o seu coração esteja voltado para o princípio ético das coisas, deixa o povo falar. Entendeu? Nós estamos aqui para evoluir e para tocar o tempo mesmo, independente do que aconteça, nós estamos voltados pelo caminho certo. Então, até quando você vai ficar aí procrastinando? Até quando você vai ficar com medo da evolução? Tá na hora de meter o pau na máquina, tá na hora de subir o degrau da escada. E você só vai subir o degrau da escada se você deixar algumas coisas de lado. O que você está fazendo para cuidar do seu corpo, da sua saúde? O que você está fazendo para que a sua vida lá no final não seja uma vida com um sofrimento absurdo? O que você está fazendo para reduzir isso? Essa é a reflexão que eu trago para você hoje, nesse dia de domingo. O que você vai fazer daqui a um ano? Quais são as metas que você tem? Quais são os seus objetivos? Você vai continuar nesse mundo de ser a mesma pessoa, de fazer o que todo mundo faz, ou você vai quebrar o paradigma? Você não pode ser igual. O igual e o comum não dá resultado. Agora, o extraordinário, o incomum e o imprevisível, sim. O que você está fazendo para ser imprevisível, para ser incomum, para sair da sua caixinha, ou amplificar a sua caixinha? Qual que é a parada? Essa é a reflexão do dia. O que você está fazendo para que a sua vida saia do modo de estagnação para um modo de evolução contínua? Já que a gente é uma metamorfose, a gente está sempre em processo de mudança. O que você está fazendo para que o seu processo de mudança te traga resultado? É isso aí. Esse é o momento que a gente tem que pensar, tem que analisar, e a cada dia a gente tem que se autoanalisar. Está compensando? Se não estiver compensando, se você estiver no caminho que não estiver trazendo resultado, está na hora de reformular. Não tem problema nenhum em recomeçar. O problema é ficar parado no mesmo lugar. O problema é ficar no lucro, preso no lucro temporal dos seus próprios erros. É isso aí, meu parceiro. Está na hora de evoluir, está na hora de acordar, está na hora de soltar o pau na máquina, está na hora de buscar novas metas. Está na hora de buscar novos resultados. E o momento é agora. A melhor coisa para você comer, a melhor data para você começar alguma coisa foi há 10 anos atrás. A segunda melhor data é hoje. A terceira melhor data é agora. O que você está fazendo para sair do mesimismo? Isso é uma reflexão, porque eu me faço essa reflexão todos os dias. Cada vez que eu cometo um erro, e é normal, a gente erra mesmo, somos ser humano, e ser humano é feito de falhas, ninguém aqui é perfeito, o único perfeito foi Deus, foi Jesus Cristo que desceu na terra para salvar a humanidade, e por ele ser perfeito, ele foi levado ao céu de novo, irmão. Mas eu, você e todo o resto da humanidade somos falhos, entendeu? Ninguém aqui é santo. É isso aí. Errar a gente vai mesmo, mas o que você está fazendo para não errar de novo no mesmo processo? Você entendeu? O que você está fazendo para testar as coisas que vão dar resultado na sua vida? Está com medo de quê? Está com medo da aprovação das pessoas? Está com medo do que o mundo vai pensar de você? Se você não fizer nada, o mundo vai pensar ruim de você. Se você fizer alguma coisa, o mundo vai pensar ruim de você. Está todo mundo sempre pensando ruim de você. Então o que você está fazendo? Eu não estou nem aí porque os outros estão pensando de mim. Eu estou aí porque eu quero fazer e aonde eu quero chegar daqui a algum tempo. São metas, são objetivos. E é isso que faz a engrenagem girar. Lembrando que, para mim evoluir, para minha vida prosperar, eu tenho que fazer a vida de outras pessoas prosperar também. Entendeu? Mas ficar preso naquilo que não te gera nenhuma mudança para a sua vida também é ruim. Né? Aquilo que te faz procrastinar, aquilo que te faz ficar patinando no mesmo lugar,
Você tem que vazar fora disso daí, tem que se envolver em coisas que te levam para frente, que te impulsionem, que te tragam resultados. Eu não estou falando de dinheiro, não, estou falando de resultado pessoal, de crescimento mental, de nível intelectual. Quando isso estiver trazendo nível intelectual para a sua vida, isso faz sentido e você tem que gastar mais energia e se dedicar mais nisso. Agora, se você está envolvido num processo que você fica sempre patinando e não sabe estacar zero, você tem que reformular o seu processo. Alguma coisa está errada com você, porque ninguém traz a mudança, é você que é a mudança. Charlie Chaplin dizia que a gente somos o diamante que você pode autolapidar, entendeu? A gente é o único que pode dar forma na nossa vida, entendeu? Ninguém mais pode fazer isso pela gente. Tem que ser nós mesmos. Tem que ser nós mesmos. Se você não fizer alguma coisa agora, no momento presente, e se você não fizer algo para se autolapidar, para que a sua vida tenha um processo de crescimento, cara, lá na frente você vai se arrepender profundamente. Agora é hora de você enfiar a cara com força, sair dessa zona de vitimismo, sair dessa zona de sofrência, de autocondenação e começar a entrar no processo de mudança. Se você errar, fazer o quê? Bola pra frente, errar faz parte. Ó, testar. Tem que testar o tempo inteiro, velho. E é isso que vai te levar em um nível maior, diferente, desde que os seus erros tenham resultado dentro de um padrão ético. Você entendeu? Errado dentro de um padrão ético, quando você não quer uma hora, você erra porque você deu uma vacilada e isso é alinhado com a sua ética e você está com a sua consciência limpa, beleza. Quando você erra de propósito, na intenção de fazer o mal para os outros, aí é o problema, porque isso vai voltar para você em forma de mal. Então, quando o seu coração está voltado em fazer o bem, não tem problema, você vai errar mesmo, é normal. Como eu falei, aqui ninguém é santo. O único santo aqui foi Jesus Cristo. E mesmo assim ele deu alguns momentos de deslize, momentos de nervosismo mediante ao comportamento das pessoas. É normal. Entendeu? É normal. Nós estamos aqui e somos falhos, somos seres humanos errantes na Terra. Por isso que a gente tem que se autoavaliar o tempo inteiro. A autoavaliação é para isso. É para que a gente erre menos. Ouvir as pessoas faz a gente captar aquilo que nos seja útil. Não estou falando que você tem que absorver tudo que a gente fala, não. Eu estou aqui falando o que eu penso, a maneira como eu enxergo o mundo e o meu ponto de vista. E você é livre para aceitar ou não. Entendeu? Você tem que filtrar e modelar para a sua realidade. É isso que importa para você, entendeu? Você tem que saber que cada um tem a sua realidade. E você tem que aceitar a sua, né? Você tem que aceitar o seu eu, como você é. Mas sempre buscando evolução. Entendeu? Sempre buscando evolução. Não é você se aceitar e falar, eu sou desse jeito e vou morrer desse jeito. Ninguém morre desse jeito. Tudo passa pelo processo de mudança contínua. E mais do que nunca somos nós seres humanos, porque a gente tem fases, e todas as fases a gente muda um pouco, a gente evolui. O que você está fazendo para evoluir para melhor? É isso que é o momento que eu trago para você refletir hoje, no dia de domingo, um dia que está lindo, perfeito. Lá fora tem um solzão brilhando, meu amigo. E o céu, ele é azul para todo mundo. O sol, ele queima para todo mundo igual. Entendeu? Então, se o sol é igual para todo mundo é igual na Terra, todo mundo é merecedor de todas as coisas, entendeu? Nós estamos aqui para desfrutar o melhor que tem nessa Terra. E ninguém pode dizer para a gente que a gente não vai fazer. O único que pode nos limitar, o único que pode nos travar, o único que pode nos fazer procrastinar somos nós mesmos. Essa é a parada, você entendeu? Agora, o que você está fazendo para não procrastinar? Você olha na frente do espelho e fala aí, como é que foi o seu dia hoje? O que você aprendeu? Como é que você fez? O que você vai errar naquela parada que você errou de novo na mesma coisa? E aí? Está na hora de tomar uma decisão de evolução. E errar para evoluir faz parte do processo. Tem que testar. Se não testar, não tem resultado. Se não enfiar a cara, não tem resultado. Se não se entregar coisas novas, não tem resultado. Se não alcança aquilo que poderia ter alcançado. Por quê? Por simples medo de errar. E errar faz parte do processo. Te condenar, as pessoas vão. Se você não fizer, as pessoas vão te condenar. Se você fizer, as pessoas vão te condenar. Então é isso. Você tem que fazer e pronto, acabou. E deixa o pau comer. Quem quiser falar, pode falar, irmão. O importante é que você está fazendo alguma coisa por si mesmo e pelas outras pessoas. Entendeu? Não tem tempo ruim, não. Não tem tempo ruim. A vida é difícil, é difícil. É sofrida, tem que se dedicar, nada vai cair do céu, nada vai cair do céu. Entendeu? A identidade divina, que é o divino salvador de todo mundo, ele te ama, ele te quer bem, mas ele não vai fazer nada por você. Você entendeu? Ele já te deu a condição de fazer. Então por que você acha que ele vai te entregar alguma coisa só porque você é especial? A gente somos imagem e semelhança de Deus, mas não é por isso que ele tem que entregar nada de uma bandeja de mãos prontas, de bandeja pronta na nossa mão. Faça por ti que eu te ajudarei. Essa foi uma das escrituras, essa é uma das palavras que está escrita nas escrituras, entendeu? Outra palavra que está escrita nas escrituras é o seguinte: se trabalhar dia e noite para você prezar ao teu próximo.
Se entendeu? Se possível, trabalharás de noite para não ser pesado ao teu próximo. Vai a César o que é de César. Ou seja, guarda atrás do seu. Vai fazer por merecer. Eu te amo, vou fazer você prosperar de acordo com a sua vontade, com o que você busca. Se você não busca nada, você não vai receber nada. Você entendeu? Você tem que prestar atenção nas mensagens ocultas. E é isso que é importante. Deus não vai te dar nada de mão beijada. Se você quer evoluir, Ele vai te dar dificuldade, porque é na dificuldade que você evolui. Se você quer ser feliz, Ele vai te dar o motivo para ser feliz, não a felicidade pronta. É isso aí. Se você quiser ser uma pessoa inteligente, Ele vai te dar problemas, porque não problemas que você resolve é que você fica inteligente. É isso aí. Você entendeu? Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, Ele vai te dar a oportunidade de você evoluir e ser bem-sucedido financeiramente. Ele não vai catar um montão de dinheiro e toma, meu filho, você é imagem e minha semelhança, toma aqui um montão de dinheiro. Não. Ele vai te dar a oportunidade de você colher os frutos. Você vai ter que ralar para alcançar os objetivos. Se você não chegou em lugar nenhum na sua vida até hoje, é porque você não fez por merecer. Não é porque ninguém condicionou você. Você se autocondicionou. E esses são os gaps que a gente tem que pegar para que a nossa vida evolua. Decole que nem um foguete. Lembrando que o foguete também dá marcha ré. O foguete de hoje, o foguete da atualidade, ele tem marcha ré. Você entendeu? A gente tem que entrar no piloto para a atmosfera, irmão. Voar alto. Você entendeu? E sem retrocesso. Sem retroceder. Sem retroceder, sem voltar atrás. Tem que continuar avançando. E é normal, claro, vai ter momentos que a gente vai estar mais abatido, a gente vai estar cansado, a gente vai estar pensando em desistir, é normal, nosso cérebro tenta nos limitar o tempo inteiro. O nosso cérebro tenta nos limitar o tempo inteiro, ele tenta nos obstruir o caminho. Porque é muito mais fácil para o nosso cérebro manter a zona de conforto. A zona de conforto não gera dor, a zona de conforto não gera esforço. Não gera ter que abrir mão de um monte de coisa para evoluir, buscar um processo de mudança, buscar um processo de autoanálise. E é por isso que o nosso cérebro tenta nos minar. É que nem cuidar do corpo. Você entendeu? É muito mais fácil chegar num sabadão à noite, numa sexta-feira à tarde, abrir uma cerveja, sentar na sala e assistir um Netflix, uma série da hora, um filmão da hora, entendeu? Comer aquele lanchão. E é claro que o nosso cérebro quer isso, o nosso corpo também quer isso, mas a gente temos que ir contra os impulsos que são impostos pelo nosso cérebro para que a gente não procrastine, né? Como eu dizia e vou dizer sempre, ostra feliz não produz pérola, a pérola é improveniente de um ponto. Ou seja, como Paulo dizia na Santa Escritura, aquilo que me faz se movimentar, que me faz continuar é o espinho na carne, é aquilo que me incomoda constantemente. Você entendeu? Constantemente. Tem que correr atrás do objetivo. E a gente só vai atingir o objetivo através de muito insistir. Através de muito procurar, de muito se dedicar. Se você quer ter um nível intelectual, tem que ler muito. Tem que ler muito, tem que saber muito conhecimento. Não vem do dia para a noite, não vem de uma hora para outra. É claro que não vem. Você entendeu? O dom, as skills, as habilidades que a gente possui, não vem de uma hora para outra. Não vem da noite para o dia. Não vem em um ano, 2 ou 3. São anos e anos e anos de estudo, dedicação, de testar, de passar pela dificuldade, de procurar novos caminhos, de resolver um montão de problemas e se enfiar em mais problemas, entendeu? A gente só evolui desse jeito, meu parceiro. Dedicação contínua. Não é o mais rápido que chega primeiro. É o que está sempre na mesma intensidade. Você entendeu? É o que está sempre fazendo a mesmas coisas. Beleza? Mas antes de eu falar mais qualquer coisa, faz o seguinte. Mete o dedo nesse like, compartilha. Você entendeu? Deixa um comentário aí, vamos trocar uma ideia. O seu comentário é muito importante para o meu crescimento, para o meu feedback. Compartilha, deixa um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho da notificação aí, cara, porque eu sempre tá postando uma porrada de conteúdo legal, um conteúdo que vai trazer para você mudança, momento de reflexão, aquilo que te vai fazer pensar fora da caixinha, é a minha visão, é como eu vejo as coisas, eu quero compartilhar com vocês para te ajudar de alguma forma, assim como outras pessoas me ajudam. Eu quero poder estar passando aquilo que eu estou reunindo de conhecimento e jogar para vocês, para que vocês também pensem de uma forma positiva ou de uma forma dogmática, entendeu? Que vocês se impulsionem a pensar. É isso aí, eu estou aqui para trazer, momento de reflexão, de pensamento, de conflito interno. Então é o seguinte, mete o dedo no like, compartilha, marca um amigo aí, entendeu? Para ver esse vídeo. E é o seguinte, não para de crescer, não para de evoluir, não para de tentar, não para de testar, não para de fazer coisas novas, não para de se esforçar.
e se afaste de tudo que te faz procrastinar, tudo que te faz estagnar, tudo aquilo que te limita, tudo aquilo que te trava, tudo aquilo que não te faz evoluir, tudo aquilo que te deixa na zona de conforto, você tem que arrancar fora da sua vida e trazer para você só coisa que te impulsiona a caminhar para frente. Essa é a parada, entendeu? A parada é essa. Você não pode parar jamais, é que nem na luta. Quanto mais a gente luta, mais a gente evolui. Quando a gente deixa de fazer, a gente perde, porque nosso corpo está sempre em declínio. A gente parou de treinar, a gente perde intensidade, perde velocidade, entendeu? A gente só não perde a técnica porque o nosso cérebro tem uma capacidade de guardar as coisas, entendeu? Memória visual. Mas o resto a gente perde, o nosso corpo para de evoluir. É normal. E para manter um bom resultado físico, você tem que continuar treinando. É continuamente fazendo as mesmas coisas e sempre evoluindo de pouquinho, até você chegar no nível de excelência legal. E aí você não pode parar de maneira nenhuma. Porque depois de um adversário vai ter outro adversário melhor. E depois do outro adversário melhor vai ter outro, entendeu? Esse é o processo. Depois de uma montanha, do que tem outra montanha. Faz parte. Nada é tão simples e nada é tão fácil. É claro que com o passar do tempo, com a quantidade de habilidade, com a quantidade de skill que você vai adquirindo, as coisas vão ficando mais fáceis, né? Você vai ter um domínio em resolver os problemas com mais facilidade. Você vai ter um domínio em resolver uma tempestade com mais ferramentas, porque você adquiriu conhecimento ao longo do tempo. Mas de início, a priori é uma guerra pesada, né? Nada vai cair do céu, nada vai vir de mão beijadas, então você vai ter que ralar muito. Mas essa é a hora. O nosso corpo está novo, a gente somos nós, e nós estamos aqui para passar pelo processo de funil mesmo. O processo de funil você passa ele no início da vida, você passa no final. E no final é muito mais doloroso, né? Porque o nosso cérebro já está velho, a gente já está com o corpo cansado, então a gente, entendeu? Mas no início, você que está em ti, não estou falando que quem tem uma idade legal não consegue evoluir, não. É claro que consegue, tudo depende da sua capacidade, do quanto você quer e do quanto você aplica de energia em torno disso, né? E é possível a qualquer momento da idade, a qualquer momento da vida, a qualquer momento da idade você chegar a um lugar que você se propõe a chegar. Se você colocar uma meta, se você seguir firme nessa meta, se você colocar o seu coração e colocar toda a sua energia em prol disso, lá na frente você vai conseguir resultados extraordinários. Tudo depende do que você leva como prioridade. Entendeu? Qual que é a sua prioridade no momento? É cuidar do seu corpo? Qual que é a sua prioridade? É estudar? Qual que é a sua prioridade? É se formar? Qual que é a sua prioridade? É se tornar uma pessoa com a imagem legal? Entendeu? Tudo que você levar como prioridade vai te dar um resultado. Se você colocar energia, se você colocar esforço contínuo em cima disso, paciência, você vai chegar lá. Beleza? Que você tenha aí um bom dia, que essa palavra entre no seu coração de alguma forma que, é claro, eu estou falando aquilo que eu penso, como eu vejo o mundo e a minha opinião sobre as coisas. Você é livre para fazer o que você quiser e para absorver da maneira que você quiser. Entendeu? Se você gostou do que eu estou falando aqui, se você gostou daquilo que eu expus para fora, porque é o que eu penso, é o que o meu coração pensa, deixa um like, compartilha com seus amigos. Escreve um comentário aí, entendeu? Se inscreve no meu canal, ativa o sininho da notificação, porque a gente vai sempre postar conteúdos bons para você, conteúdo que te impulsiona, conteúdo que te faz evoluir, conteúdo para o seu corpo, para o seu físico, porque cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do corpo, cuida da mente, corpo saudável, mente saudável, entendeu? Então é o seguinte, é isso aí, tamo junto e bola para frente, pau no gato, não pode parar, a vida é feita de corrida, aquele que acelera consegue, aquele que não acelera não consegue, aquele que para piorou. Então de uma forma você tem que estar correndo em cima de uma coisa melhor, correndo não atrás, mas do lado, ou visando alcançar alguma coisa melhor, beleza? Tamo junto, bom dia, forte abraço e é nóis, fica na paz. E é isso, a vida é uma luta contínua.